a gente esquece, né? O esquecimento é algo muito comum no mundo, mas no Brasil em específico. E assim como na ditadura, nós tivemos o apoio empresarial. A ditadura foi militar empresarial e o golpismo brasileiro, ele foi militar, empresarial, político, ele foi tudo um pouco. Só que tentam passar um pano para algumas partes envolvidas, como é o caso dos empresários. Isso é algo que parece que a gente está repetindo em relação à ditadura, nessa Safatli e Henrique. Então, Helder, bem, obrigado aí pelo convite que vocês fizeram para a gente. Acho que é um convite muito importante, vai ajudar muito a nossa iniciativa. Eu diria o seguinte, a primeira condição para conseguir construir uma democracia real no Brasil é nunca mais operar pelo silêncio e pelo esquecimento. Né? Porque já desde a ditadura militar, a gente tinha um pouco essa ideia de que o Brasil ele tinha uma situação privilegiada em relação à América Latina, porque a gente conseguiu resolver nossa transição de uma forma, entre várias aspas, pacífica. Né? Então, isso teria feito com que nós, então, conseguíssemos entrar num reformismo gradual, seguro, uma transição democrática que fundaria a nossa democracia. A gente viu que isso não foi o caso. O bolsonarismo é a expressão máxima de um fracasso desse processo pós-ditadura militar, de um fracasso da nova república. Então, por isso, nesse momento em que a gente tenta, então, construir uma democracia efetiva, é importante não repetir o mesmo erro. E qual seria esse erro? O erro seria não efetivamente ouvir as demandas de justiça que são o horizonte de vários movimentos sociais hoje. Ou seja, a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro onde vários crimes ocorreram, crimes de Estado ocorreram. Esses crimes eles não podem se passar impunes se nós quisermos efetivamente ter um horizonte onde a gente tem a garantia de que eles não vão se repetir. Que crimes são esses? Desde os crimes de responsabilidade, de gestão da pandemia, vale a pena a gente lembrar, a gente tem 3% da população mundial e 15% dos mortos. Então, isso mostra muito claramente o tipo de negligência a que nós fomos submetidos. Como se não bastasse isso, a gente viu, inclusive, a gente está vendo agora, certo? Como você tem poderes, estruturas, dentro do Estado e fora do Estado, que desestabilizam continuamente qualquer possibilidade de alguma garantia democrática do país. Então, essas pessoas, esses grupos, eles não podem passar incólumes de forma alguma. 8 de janeiro foi só o ápice desse processo, o ápice momentâneo, porque esse processo ainda vai voltar. E se nós quisermos ter força contra ele, vai ser necessário, dessa vez, hipótese alguma, operar com alguma forma de anistia. O Henrique quer dar um complemento à fala do Safatli. Fique à vontade, por favor, Henrique. Querido. Então, primeiramente, sem anistia, vamos reciclar esse clichê. E no interesse da transparência, revelar que eu sou membro do canal, né? Então, tô meio como esse cara que entra no gramado correndo para dar um abraço no craque, participando hoje com vocês aqui. Os trabalhos de vocês maneiríssimo, Helder, e o César, que é o Marco Bezzi da Louis Vuitton, né? Uma chupia ao contrário. Eu queria apresentar para vocês o Manifesto Coletivo, o que a gente de onde vem esse título, né? A gente é um grupo de militância cidadã, aproximadamente 200 pessoas, entre acadêmicos, sindicalistas, artistas, que se organizou em torno da campanha para deputado federal do Vladimir Safatli pelo pessoal de São Paulo. Né? Aí, após o primeiro turno, o Vladimir mandou todo mundo, vão militar pelo Lula, vamos fazer a campanha do Lula. O Vladimir cantou que ia ser uma vitória na lupa, a expressão dele, então a gente foi fazer a campanha e não deu outra, né? sem nenhum otimismo da razão. Né? E aí, após o segundo turno, a gente decidiu continuar mobilizado em torno das pautas que a gente entendia que iam ser centrais para o governo Lula. Então, o movimento Anistia Nunca Mais, né, a campanha Anistia Nunca Mais, ela começa bem antes da posse do Lula. Tá? O Vladimir previu, então, para alguma coisa servem os cientistas sociais, os filósofos, né, para observar a realidade e descrever. Ele previu que essa ia ser uma temática central em torno da qual a gente via se organizar. Então, a gente começou a organizar essa campanha. Desde então, desde novembro, dezembro, a gente está pensando, escolhendo as palavras em torno desse tema. Então, a gente é um coletivo pautado por ação popular, sem receio de tensionar institucionalmente ou em questão partidária. A gente vai colocar a pauta máxima, aquilo que a gente acha que é importante, esperando não desagradar, mas também não se detendo por isso. Tá? E aí o Vladimir sempre foi o porta-voz disso, então o que eu estou fazendo aqui? O Vladimir resolveu que a gente devia visibilizar os outros membros do coletivo para dar uma ideia do caráter cidadão desse manifesto. A gente não precisa, ninguém aqui tem nada de especial, eu sou professor da Unicamp, mas estou aqui como cidadão, representando essa galera,
por eu ser membro do canal, eu tenho uma proximidade orgânica, então me trouxeram aqui para apresentar o coletivo para vocês, né? Mas o Vladimir, né, usou o super trunfo, que é a comparação com o David Bowie. Ele disse: o melhor trabalho do Bowie foi quando ele se tornou só mais um na sua banda, e aí o desejo do Vladimir é ser só mais um no manifesto coletivo. A gente pode conversar mais sobre os objetivos específicos do manifesto, se vocês quiserem. Então, fique à vontade, cara. Fique à vontade. Eu acho que é super pertinente. Não sei, Vladimir, se você gostaria de seguir nessa direção, mas acho que de suma importância é entender quais são os principais objetivos, quais são os métodos, em que ponto estamos, qual que é a probabilidade disso gerar resultados efetivos. Então, acho que, poxa, se você pudesse, siga nessa linha que Henrique... César, a gente, de fato, a gente sentou, fez com todo esse pessoal, né, para pensar, então, que poderia ser um tipo de pauta importante para contribuir para esse momento, né? E aí veio essa discussão sobre anistia e, na verdade, a gente tem dois eixos fundamentais, né? O primeiro deles é a instauração de um tribunal popular para julgar os crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. O que é um tribunal popular? Tribunal popular, pega, por exemplo, o Tribunal Russell, da época lá dos anos 60, contra a Guerra do Vietnã. Era um tipo de tribunal organizado por setores da sociedade civil que visavam pressionar os governos ou dar visibilidade a um tipo de descontentamento e insatisfação que deveria ser levado em conta no interior do debate da opinião pública. Então, a gente acha que esse é um elemento importante, ou seja, sinalizar, até uma maneira de dar força aos setores do governo que querem efetivamente, sabe, julgar os crimes que foram cometidos, então sinalizar que a sociedade civil está do lado desse tipo de demanda, né? Então, essa é a primeira função. E a outra é lutar pela desmilitarização do Estado brasileiro, né? Porque as Forças Armadas hoje se transformaram numa espécie de Estado dentro do Estado, né? E é muito claro que, enquanto isso continuar, a gente vai viver numa espécie de chantagem contínua e de risco contínuo do que a gente está tentando criar como democracia. Alguns países vizinhos nossos, como, por exemplo, a Colômbia, que também tem passado por situações muito difíceis nesses últimos anos, nessas últimas décadas, em relação aos seus militares. Petro, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras, foi colocar 70 generais na reserva, que faziam parte da polícia e do exército, né? Ou seja, porque ele sabia que se ele deixasse esse pessoal lá, esse seria um risco contínuo, que ele não poderia suportar. E a gente está numa situação muito parecida. A gente não tem, além de você ter um alto comando que já está em fase de insubordinação, a gente viu em 8 de janeiro. Quer dizer, o Lula afastou um comandante, um general, que é o general responsável pela área de Brasília, que aí seria também uma coisa completamente inacreditável. Quer dizer, você vê uma horda de pessoas quebrando todo o espaço, sabe, dos 3 poderes, e você tem tropas na cidade, você não faz nada. Não só não faz nada, como você ainda impede que as pessoas vão lá e desmontem os acampamentos que estavam na porta do quartel-general. Isso já é insubordinação, já está claro, né? Então, ou seja, como se não bastasse isso, a gente ainda tem 7 mil militares na estrutura do governo. Fazendo o quê? Seria uma boa pergunta, né? Se você puder agregar, né, a origem do termo anistia nunca mais, né? Então, nota, a gente escolheu esse título antes da população pedir sem anistia na posse do Lula. Mas tem uma razão para a escolha desses termos. E, aliás, a gente está quase batendo 100 mil assinaturas, então, depois de dar o dedo no like aqui do canal, por favor, vão no change.org e assinem Anistia Nunca Mais, o nosso manifesto. Vamos ver se com a audiência de hoje a gente consegue virar 100 mil. Seria tá muito embaixo, bom. Ó. Aí embaixo. Vamos lá, pessoal. É só um clique para assinar. Mas queria explicar essa terminologia, tá? Então, por que a gente invoca o termo anistia? Esse é um termo sensível, a gente é consciente disso, foi muito refletido, tá? A gente retoma o termo anistia remetendo a uma experiência histórica de um acordo de impunidade pelo topo, tá? Mas, ao mesmo tempo, com a preocupação de não resvalar no punitivismo, né? A gente não queria impunidade, nunca mais, castigo, punição. A gente queria invocar, né, um acordo pelo topo no passado e que trouxe uma consequência não resolvida até os dias de hoje, porque ele está calcado numa premissa equivocada de diálogo e acordo, né? Mas, no mesmo sentido, um assalto também é um acordo, certo? Você me dá o seu dinheiro, eu não te dou um tiro, certo? Então, assim, as pessoas, a sociedade civil que fez este acordo, o fez na condição de vítima, né, de assediado, numa dialética do assaltado e do assaltante, em que ela escolheu a vida, né, em detrimento da resolução desse conflito histórico. Então, o termo anistia, ele reivindica esse lugar. Ele, em lugar nenhum, desmerece a campanha que foi feita, né, em prol das pessoas perseguidas pela ditadura. Nós vamos ter isso claro. E nunca mais
herdado do glorioso movimento Tortura Nunca Mais, é uma linha vermelha, indica a linha do inaceitável, a linha do rompimento de complacência, do não acordo. Não tem acordo, não dá para a gente torturar às vezes, tanto quanto não dá para a gente anistiar às vezes até certos tipos de crime. E aí, nesse sentido, o tribunal da pandemia, ele tem um papel importante de novo, ele rejeita o punitivismo, né? Ele não é um tribunal penal, né? Ele é um tribunal com o objetivo de produção de memória. Então, o coletivo está trabalhando não apenas a construção do tribunal, né, em que vai haver um julgamento, né, todo o aspecto performático de um julgamento, mas também a produção de um documentário em cima daquela leitura de acusações e daquele processo estruturado de indiciamento, né, do que foi o regime Bolsonaro durante a pandemia, entendendo que, por que focar na pandemia? Porque são os crimes mais palpáveis. Né? Outra discussão, quis dar golpe, não quis, né, usou o dinheiro na campanha, não usou. Não, a pandemia, o crime palpável tem 700 mil mortes para serem explicadas, então a gente resolveu focar nesse ponto, sem prejuízo de futuros tribunais populares. Tá? E aí, com relação à desmilitarização do Estado, esse é um eixo que, aparentemente, por que essas duas coisas andam juntas? Acho que ficou aparente por que elas andam juntas, mas, de novo, a gente formulou esse manifesto antes dos eventos de janeiro. Né? Porque o Vladimir alertava exatamente para esse risco, né? A presença dos militares o tempo todo tensionando as espécie de tutela sobre a sociedade civil. Se tinha 13 mil militares no governo, cabe perguntar se a gente não estava fazendo falta nas Forças Armadas. Esse serviço público, então, não deve ser questionado, se ele tem 13 mil funcionários em excesso, né? Tanto se fala em reforma disso, daquilo. Então, em síntese, pessoal, por que anistia nunca mais e por que agora? Porque rolar a dívida histórica é sempre uma dívida de baixo juro, né? Então a decisão de rolar sempre parece fácil. Mas mesmo uma dívida com juro baixo cresce exponencialmente. E ao longo do tempo ela vem cobrar de novo o seu preço. Tá? Então a decisão sempre parece que dá para empurrar mais um pouco. E é por isso mesmo que a hora de pagar essa dívida é sempre agora.